esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Hoje o nosso programa está aqui no IECA, no Salão Nobre do IECA, e vai mostrar um botucatuense que saiu aqui de nossa cidade, de Rubião Júnior, e retratou o mundo através da guerra. E aí, eu comecei a fotografar, mas a fotografia ela nunca me satisfazia. Não a fotografia, o processo de fotografar me entusiasmava, mas a fotografia que eu fotografava, eu odiava. E eu não entendia por quê. Até que um dia eu estava na cidade onde eu morava e eu ouvi dizer que a Noruega era o país no mundo onde o maior número de pessoas per capita morria por overdose de heroína. Eles morriam com overdose de heroína. E eu, em Trondheim, a cidade onde eu morava, era a cidade na Noruega onde mais pessoas morriam por heroína. E eu achei aquilo fantástico, porque eu falei, caramba, como? Isso aqui é um paraíso e ainda assim existem pessoas infelizes. Tão infelizes a ponto que elas morrem com overdose de heroína. E eu resolvi me aproximar desse problema. Também pensando no meu passado, próximo às drogas, o meu passado com meu irmão com problema com drogas, amigos meus, e isso tudo me interessou, então, o tema da heroína. E eu falei, eu quero entrar, né? Eu falei, nossa, que legal. E fui e entrei muito dentro da vida dessas pessoas, com dependência de heroína. Frio, então eles têm que tomar vacina. E eles queriam me vacinar também, né? Eu já estava com essa cara, com esse cabelo, com essa barba, mais ou menos. Eles falaram, esse também é um drogado, né? Aí eu falei, não, eu não uso drogas. Aí eu falei, como assim não usa droga? Você está aqui, mas você não usa droga? Eu falei, não. E então, eles quiseram ver o meu trabalho. Eles viram o meu trabalho, eles ficaram impressionados do quanto eu tinha chegado dentro do problema, né? E perguntaram se eu não gostaria de fazer palestras para estudantes como vocês, para polícia, para várias pessoas, para funcionários públicos, funcionários da saúde, e eu comecei a fazer isso. E foi crescendo, e eu comecei a entender que a fotografia poderia contribuir para que eu me expressasse. André Lyon, ele é daqui da cidade de Botucatu, nasceu em Rubião Júnior, para o mundo, né, André? Essa história sua é muito bonita, ouvindo sua palestra, e achei muito interessante essa história sua. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, já que o nosso programa é de memórias. Como que foi a tua vida lá em Rubião, teus familiares, teus amigos de infância, até a gente chegar nas fotografias? Como eu falei, minha vida em Rubião foi, né, no lado da Saef, brincando no buracão da Saef, né, pegando restos de rolos de solda para fazer carrinho, né? E depois eu me mudei para Botucatu com os meus pais, né? Meus pais se mudaram para cá e... Quem eram seus amigos de infância lá em Rubião? Você lembra de alguém? Lembro. Tio João Batista, tio Luciano. Até o Luciano era uma pessoa interessante, que uma vez esse buracão eles colocavam fogo, na Saef eles colocavam fogo, né? E o Luciano uma vez caiu nesse buraco pegando fogo, se queimou todo, né? Nós estávamos brincando, ele caiu e se queimou todo. E é um cara que eu lembro. Eu perdi totalmente o contato com eles, eu não sei onde eles estão e, né, o que eles estão fazendo, mas tinha o Luciano, João Batista. Você lembra do sobrenome do Luciano? Não, sobrenome não. Mas eu lembro do Luciano, João Batista. E depois de lá você passou pelo Américo Virgínio dos Santos, você tem alguma lembrança do Américo? Do Américo eu tenho que tinha muita briga, né, assim, os alunos brigavam muito, né, e era isso.
assim, muita briga. E depois por isso que eu também mudei para cá, para o IECA, e enfim, né? E você estava contando que você tinha uma vontade louca de mudar para o IECA, por quê? Por causa do uniforme. Porque o IECA, eu via as crianças que estudavam no IECA, eles vestiam uniforme, né? Não sei se você lembra a camiseta, um azul, meio verde, claro, e uma calça escura, né? E eu achava aquilo fantástico. Eu queria estudar numa escola que tivesse uniforme, o IECA tinha uniforme. Aí eu vim para cá. O IECA naquela época, eu não sei como é ainda hoje, era uma escola de classe média alta, em Botucatu, né? Era uma escola de classe média alta, e eu era de classe média bastante baixa, né? E eu tinha uma realidade completamente diferente dos alunos com quem eu dividia a classe, né? Eu lembro, por exemplo, que eles faziam piadas que eu não achava graça. Sabe, a professora dizia coisas que eles riam, eu falava, mas que esses caras estão rindo de quê? Né? Eu não me comunicava. E isso foi me tornando cada vez mais arredio ao convívio com as outras crianças. E eu era bem pequeno mesmo, né? E até um ponto que as coisas ficaram difíceis, né? Tem um fato, tem um exemplo claro aqui. Eu era arredio e eles acharam, então ele tem problema de aprendizado, né? Falaram, tem problema de aprendizado. Eu estava na 3ª série, falaram, vamos colocar ele na 2ª série. Então me colocaram na 2ª série. Todo mundo, e eu, caramba, o que eu fiz, né? Mas beleza. E na 2ª série, as crianças de uma forma eram menores que eu, né? E eu aproveitava disso e batia neles, sabe? Fazia arruaça mesmo, criava problemas, fazia problema realmente. Mas isso tudo vinha também do fato das pessoas não estarem nem um pouco preocupadas em saber por que eu estava vendo problemas. Me relacionar então com o pessoal que queria fazer uma coisa diferente, né? Tem o Marcos, o Renato, a gente queria fazer uma coisa diferente, começou a fazer teatro, mas era tudo muito precário, tudo muito artesanal. A gente não tinha nenhum parâmetro do que a gente estava fazendo e nunca chegou a ser muita coisa, mas a gente tentou fazer alguma coisa. Isso foi a sua infância, né? Depois da juventude, você trabalhou em algum lugar aqui em Botucatu? Como é que foi essa vivência com a cidade? Ainda jovem, eu trabalhei com o Milton Daré, que produzia tapetes. Eu não sei se você já foi, é uma figura histórica de Botucatu também. Aquele que fazia como é que chama, os presépios ali no bosque? Não, ele fazia tapetes de bordado. E ele pegava crianças da periferia e ensinava a fazer tapetes de bordado, né? Milton Daré é uma figura histórica aqui de Botucatu, morreu. Eu fiquei sabendo hoje que ele morreu já há algum tempo. Mas depois eu trabalhei na Petrechem. Depois eu trabalhei nos lanches, no Sodinha, perto ainda quando era o trailer. Lembra quando o Sodinha tinha o trailer na avenida? Dom Lúcio. Eu trabalhei na farmácia Dom Lúcio. Eu trabalhei, mas assim, muito jovem, né? Tipo 13 anos. Trabalhei no Bosco, na material de construções. E daí você se transferiu para São Paulo. Aí você tinha uma história antes da fotografia, né? Antes de chegar nessa fotografia, conta essa passagem. Você teve um estresse, conta um pouquinho dessa história. Aqui em Botucatu, eu comecei a trabalhar com teatro, né? E trabalhar com teatro, eu comecei a produzir peças de teatro aqui em Botucatu, produzir shows, uma série de coisas. Deu tudo errado, deu muito errado. E aí eu fui para São Paulo muito mal. Qual era o grupo seu do teatro aqui em Botucatu? O Octopus. Octopus? O Octopus, E os seus amigos de teatro, se você lembra? O Marcos Mendes, que está aqui, tinha o Renato, tinha o tio do Renato, o Sérgio, tinham vários, né? O Renato do Diário da Serra. O Renato hoje ele é jornalista do Diário da Serra, que ajudou a gente a vir para cá. E em São Paulo eu conheci o Plínio Marcos. Eu conheci, na verdade, o Plínio Marcos aqui em Botucatu, numa palestra que ele deu no Ângulo, né? E aí lá em São Paulo o Plínio também me ajudou um monte, intelectualmente e tal. E depois eu fui embora, né? Primeiro para a Suíça, depois para a Noruega. Fiquei na Noruega vários anos. Hoje eu moro na Itália, né?
E na Suíça você estava contando que você participou de uma religião taiwan. Na Noruega. Na Suíça eu trabalhava como lenhador, normal. E eu estava lá conversando com essa monge taoísta, né? E ela falou, você está deprimido, né? Eu falei, pô, estou deprimido pra caramba. Expliquei todo o negócio para ela. E ela falou, eu falei, eu queria ir embora. Eu vou sair fora, vou embora. Mas eu não tinha dinheiro, não tinha nada de dinheiro. E ela falou, ó, ela me comprou uma passagem. No outro dia eu estava indo para a Suíça. Chegou na Suíça, eu tinha tipo 50 reais no bolso, né? E esses 50 reais acabaram, acho que tipo nas 2 primeiras horas. Na Suíça aí já não tinha mais nada, né? E aí na Suíça eu tinha um amigo suíço que ele me recebeu e ali ele falou, olha, eu conheço um cara que tem uma fazenda e nessa fazenda eles cortam lenha, né, madeira. Era inverno. Aí 22, 23. E ele falou, eu falei, eu vou, né? E fui cortar lenha, trabalhar como lenhador. E o trabalho era muito pesado, muito pesado. No início eu achei que eu não fosse dar conta. Mas aí o trabalho físico me agradou, acabou começando a me agradar. Ter a possibilidade de usar o meu corpo para alguma coisa. Foi legal. Na Noruega eu fui para uma coisa da antroposofia, que é ligada com a Estância Demétria aqui em Botucatu, né? E lá eu cuidava de deficientes mentais. Por um período, eu fiquei um período fazendo isso. A antroposofia, eles têm, por exemplo, um sistema no mundo todo que recebe jovens para cuidar de deficientes mentais. Você vai até uma dica para quem quiser um dia experimentar, você manda o teu currículo, né? E eles vão aceitar você ou não, dependendo da necessidade deles e do teu perfil, né? E você vai, geralmente são fazendas, sítios, né, em lugares lindíssimos, afastados da cidade, onde tem pessoas com deficiências mentais e físicas que vivem numa comunidade. E você ali, você trabalha em tudo, né? Você ajuda em tudo, desde ajudar eles a dar banho, a entreter, a educar, até a preparar comida, dirigir trator. É uma experiência bastante enriquecedora. Depois, quando eu deixei isso, eu comecei a estudar comércio exterior. E quando eu estudei comércio exterior, depois de alguns anos trabalhando com comércio exterior, eu decidi me dedicar à fotografia. Você estava falando que você fala diversas línguas. Quantas línguas você fala? Poliglota? Eu finjo que falo 10. Fluentemente? Fingidamente, Bem fingido, bem fingido. Né? Então, por exemplo, eu cheguei lá, eu falava quase 10 línguas, porque dentro desse campil eu fui aprendendo línguas, porque tinha gente de todo mundo. Então tinha um espanhol, eu queria falar com um espanhol em espanhol. Tinha um italiano, eu falava, vamos falar em italiano, mesmo sem saber. E fui aprendendo, né? Alemão, norueguês, dinamarquês, e fui aprendendo várias línguas, inglês. E aí eu cheguei num lugar que ele é um orientador vocacional. Ele falou, e você, o que você gosta de fazer? Eu falei, olha, eu gosto de viajar e falo 10 línguas. Ele falou, então você vai estudar comércio exterior. Eu falei, sou eu, vou lá. E fui estudar comércio exterior. E com comércio exterior eu fiz uma carreira. Eu comecei a trabalhar numa empresa e viajava realmente o mundo todo por essa empresa. Japão, China, Brasil, inclusive, vinha para o Brasil, Estados Unidos, tudo, Europa, Ásia. Viajei o mundo todo e trabalhei ali por alguns anos. Um dia, eu então conheci uma pessoa e logo quando nós nos conhecemos, acho que umas 2 ou 3 vezes que a gente tinha se visto, ela engravidou, né? Ela engravidou e eu morava na Noruega e ela morava na Itália, né? E aí foi um momento muito difícil da minha vida. Por quê? Eu tinha que tomar uma decisão. Ela sugeriu de abortar e eu falei,
eu pensei, eu não quero abortar. Eu falei, eu gostaria de estar tão com você quanto com a criança, né? Mas isso para mim foi um processo, até que eu a convenci disso, né? Ficamos juntos, tivemos a criança, minha filha nasceu, mas quando eu realmente entendi que minha filha iria nascer, eu falei, caramba, e quem sou eu? Quem sou eu como pai? Eu fiquei refletindo, o que seria eu como pai? E aí toda a minha vida, como filho, começou a passar pela minha cabeça. A minha vida como filho, eu comecei a refletir, como eu fui como filho e quem vou ser eu como pai. E vamos a um pequeno intervalo, já já voltamos. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Nesse laboratório de informática não falta nada. Equipamentos, internet e muita curiosidade pelo mundo digital. Aqui quem navega e aprende são alunos de uma escola pública, a Escola Municipal Coelho Neto, no Rio de Janeiro. Pois é, toda escola pública pode ter equipamentos digitais. O Ministério da Educação tem um programa só para isso e as verbas são repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. O Brasil trabalha para garantir a autonomia e aumentar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Com o Plano Viver Sem Limite, agora as pessoas com deficiência podem financiar equipamentos de acessibilidade com juros baixos e até 5 anos para pagar. Basta procurar uma agência Banco do Brasil. Foi isso que eu fiz. Fui ao banco e peguei o financiamento. Viver Sem Limite. Sem barreiras, o país fica melhor para todos. Governo Federal. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. E na fotografia você é reconhecido internacionalmente, né? É. E nós sabemos que você aí ganhou vários prêmios, né? Mundialmente. Quais foram eles? Já vários prêmios, né? Assim, alguns mais, outros menos importantes.
menos importantes. O principal foi o prêmio Robert Capa, uma medalha que eles dão uma vez por ano a fotógrafos de guerra. E é o maior prêmio de fotografia do mundo. E você é colaborador de várias revistas, né? Você faz um freelance para várias revistas. Quais são essas revistas? A revista Time, a revista Newsweek, a revista Der Spiegel, o jornal The Guardian, a CNN, bastante, a BBC, Al Jazeera, bastante. Quantas guerras você cobriu até hoje como fotógrafo? Somália, Sudão, Congo, Líbia, Quirguistão, Afeganistão, Iraque, Haiti, Brasil, várias.
fotos que vocês viram, elas é uma coleção de fotos de vários conflitos ao redor do mundo, né? África, Oriente Médio e Brasil, né? E Brasil. Aquelas fotos de violência urbana, aquela foto daquela mulher de perfil com fogo queimando, é no Brasil. Em São Paulo eles têm um processo estão incendiando favelas, né, em áreas onde o valor do terreno aumenta. Então, para não ter o negócio de despejar, as pessoas vão lá, tem incêndios criminosos. O ano passado foram mais de 30 incêndios em favelas e felizmente ainda ninguém morreu, né? Mas as pessoas perdem tudo, né? Então no outro dia já não tem mais nada ali, os tratores vêm, limpam tudo, o proprietário já pega de novo, né? E aquelas fotos daquelas mulheres, né, também são no Brasil, e um baile funk em São Paulo. E um baile funk em São Paulo. Que como eu disse, eu vim para fazer esse trabalho sobre a redução, né, da maioridade penal, que para mim é um tema que eu me interesso. Eu acho o seguinte, assim, agora falando entre a gente, né? Hoje o mundo está passando por uma série de transformações extremamente importantes, Talvez hoje nós estamos entrando num ciclo político, social, que realmente pode destruir o mundo, tanto com guerras, como uma série de coisas. Nós temos um problema econômico muito sério, nós temos um problema ideológico muito sério, onde religiões não se comunicam mais, e nós temos um problema ecológico muito sério, né? E a geração de vocês, e a nossa geração, eu me incluo nisso, não sou tão mais velho que vocês assim, é a geração que vai ser responsável por isso. Nós vamos ou ser os responsáveis por administrar isso, né? Nessas guerras que você participou, é lógico que você deve ter passado momentos estressantes. Como fotógrafo, né? Como é que você é recrutado? Como é que você é chamado? Os países que chamam você ou é o próprio país que está guerreando? Não, eu que decido onde ir, né? Eu decido, assim, mais ou menos, eu vejo a história que me interessa, se eu posso contribuir com alguma opinião sobre aquela história. Se eu achar que eu posso contribuir, eu vou, né? Aí eu contato um jornal, uma revista, ou eles me contatam, e falam, você vai lá e trabalha. Agora conta pra gente um momento mais estressante, um momento mais perigoso que você viveu, qual país e qual foi a guerra? Não tem um momento assim, tem vários momentos, muitos momentos estressantes, muitos. Você ficar debaixo de fogo de bombas, né, bombas caindo, sejam elas de um morteiro ou um avião que está passando por cima de você e tentando, né, são difíceis. Agora, para mim, o que mais me derruba, nada me derruba, assim, mas o que mais me preocupa é a reação disso nas pessoas, o efeito disso nas pessoas. Você vê gente realmente morrendo, né? E isso não é uma coisa que vai te marcar para sempre, vai te deixar feridas pro resto da vida. E você, como fotógrafo, você estava falando ali que você não usa colete, né? Que você se sente até um tanto quanto incomodado com o colete. Por que disso? O colete, ele te dá uma sensação um pouco falsa de proteção. Às vezes tira a mobilidade, a tua mobilidade te deixa pesado, uma série de coisas. E a mobilidade pode te salvar tanto quanto um colete, né? Então, dependendo da situação, em algumas situações eu uso colete, capacete, né? Por exemplo, em situações onde existem atiradores de elite, né? Atiradores, eu uso colete, porque você sabe que alguém muito longe pode estar tentando matar especificamente você, e você não está sabendo disso. Então, colete, um capacete ali podem ser úteis, né? Agora, quando tem bala para todo lado, daí eu acho que o colete não é tão útil, não.
Isso é uma curiosidade minha. Qual é a distância que eles ficam um do outro? Não tem regra. Pode ser parede a parede e quilômetros. Não tem regra. Há quem diga que você é uma pessoa, um dos personagens mais importantes do nosso país hoje. Não. Eu estou ouvindo essa história. Você participou de vários programas, né? Televisivo. Quais foram eles de mais importância aqui no Brasil? Acho que para mim foi o programa Roda Viva. Né? Da Rede Cultura? Da Rede Cultura, que é um programa onde você tem tempo para elaborar a tua opinião. Né? E você tem pessoas também que conseguem elaborar boas questões para você responder. Então é o programa Roda Viva. Além do Roda Viva, você também, me parece que no Fantástico teve uma participação também? Não foi no Fantástico, foi num outro documentário. Acho que no Fantástico teve uma... no Fantástico já, mas quando eu estava na Líbia, verdade. No Jornal Nacional, quando eu também estava na Líbia. Vários, né? Agora na TV Futura acabaram de passar um documentário sobre uma mostra, um projeto que eu fiz na Líbia também. Alguns, né? Mas eu também trabalho com outros canais de televisão, tipo CNN, BBC, né? Onde eu também opino. E também canais de televisão na Europa, Itália, outros lugares. E sempre quando você vai, você é protegido por quem ou você vai esporadicamente? Aquele que te dá acesso, de uma certa forma, também se compromete a te proteger, mas não obrigatoriamente. Você está correndo riscos como todo mundo. Brasil, qual foi a do Brasil que mais te impressionou? Brasil, eu estou tentando documentar os efeitos da delinquência que existe no Brasil, principalmente o efeito disso sobre os jovens, né, sobre os jovens. Então isso é. E aqui no Brasil me preocupa muito que em tudo isso acontecendo, as pessoas, hoje os jovens, por uma ignorância social, sejam influenciados, por exemplo, pelo funk, por outras coisas como funk, entre outras coisas tantas, né? Ou até por charlatões de religiões, né? E uma série de coisas. Aqui nessa sala hoje, tem pessoas que, como eu, um dia criam problemas na sala de aula, que de uma certa forma vão se desensibilizando, vão perdendo a sensibilidade para tudo aquilo que é sério, para tudo aquilo que a gente precisa enfrentar de cara. Essas pessoas, normalmente, são pessoas que, eu acredito, têm uma capacidade de aglomerar, de criar opinião, de gestir, de unir gente, mas por uma série de preconceitos de raça, preconceitos sexuais, preconceitos de tudo, acabam se transformando em problema. Nunca vão encontrar uma chance de se potencializar. E quando essas pessoas caírem, porque muitas pessoas infelizmente vão cair, vão ter 1 milhão de dedos apontando para essa pessoa lá embaixo, confirmando que eles sabiam que aquela pessoa ia cair. Fala assim, tá vendo? Eu sabia que ele ou ela ia dar errado. Iria dar errado. Isso me incomoda. Isso me incomoda. E por isso, eu até, um exemplo que eu usei na outra palestra que me veio, eu acho que é um exemplo que cabe, por exemplo, a questão da sexualidade, para mim é uma coisa muito interessante. Eu sou um cara legal com a minha sexualidade, e aqui em Botucatu, eu sempre fui meio assim, diziam que eu era gay, e eu não sou gay, e se fosse, eu nunca teria tido problema de ser gay, mas porque eu tinha um jeito estranho, porque eu tinha um jeito diferente, o André é gay, por exemplo, como se aquilo fosse me ofender, né? Não me ofendia, mas o preconceito. O que eu tenho observado é que você preza muito a família, né? Que você preza muito a humanidade. Você deu uma palestra muito bonita para os jovens aqui do IECA, dizendo da formação de cada jovem, né? Não imitar uma mulher melancia, não se espelhar numa mulher morango, que isso aí não leva nada para a vida da gente, né? Isso vem desde o tempo de criança ou você constituiu ao longo dos anos? Não, vem desde sempre. Eu
Eu acho que até por isso que eu tive problemas aqui em Botucatu. E assim, tipo... Porque a cidade, assim, isso não é Botucatu. Eu não quero falar mal de Botucatu, não tô, assim, enfim, você quando cresce, é importante buscar outros horizontes, é importante buscar outras referências, é importante questionar aquilo que a gente faz, entendeu? Por exemplo, eu penso muito, eu estou dizendo coisas, eu já disse isso aqui 2 ou 3 vezes. Por quê? Sabe? Eu já fiz isso 2 ou 3 vezes. Por quê? Sabe, é importante, como eu digo assim, é você praticar a tua peculiaridade, aquilo que é bonito dentro de você, que você tem certeza que é bonito, mesmo que para outras pessoas pode ser difícil de entender, mas se é bonito dentro de você, de alguma forma tem que estar certo. Sabe, se você acredita que é bonito, de alguma forma está certo. E, por exemplo, hoje, eu vejo, por exemplo, tem a mulher morango, né? Aqui no Brasil tem a mulher morango. Que morango é uma fruta bonita, né? Delicada e uma série de coisas. Mas o fato é que o morango, uma vez comido, a gente digere ele e faz cocô dele. Entendeu? Então hoje, a mulher aqui no Brasil é assim. Os homens, eles não estão entendendo o que é sensualidade, o que é sexualidade. E as mulheres estão comprando esse peixe. Elas estão sendo morango. Entendeu? Melancia e o que quer que seja. E você ri porque você acha isso gostoso. Agora o problema é como é que você vai se sensibilizar para mudar isso. Entendeu? Como é que você vai sensibilizar e refletir sobre isso? Porque um dia isso vai influenciar a tua vida. E a vida de muita gente ao teu redor. Né? As pessoas falam que o Brasil está em guerra, né? A guerra social no Brasil, né? O Brasil não está em guerra. O Brasil não está em guerra. Guerra é isso é guerra. O que o Brasil tem é delinquência. E uma delinquência muito perversa. E a vítima dessa delinquência perversa são vocês. Sabe? São vocês. Hoje, né, a cada 4 pessoas que são assassinadas no Brasil, uma é menor. Uma é menor, tem menos de 18 anos de idade. Hoje, por exemplo, hoje existem estatísticas que mostram, por exemplo, que os menores matam muito mais, né? Então vai lá, aí tem essa discussão de reduzir a maioridade penal. E eles falam, não, porque o jovem brasileiro com 16 anos, ele já sabe o que ele está fazendo, ele já é maduro, né? Eu questiono a maturidade precoce do jovem brasileiro. Por que o jovem brasileiro é tão maduro assim? Isso é errado. Isso é errado. A maturidade do jovem brasileiro, ela é precoce. E é verdade. E não me espanta. Porque, por exemplo, tem mulher melancia ensinando crianças que elas têm que fazer filho. Que elas podem fazer filho. E homens que eles podem fazer filho. Então hoje, uma menina tem um filho, por exemplo, isso aconteceu na minha família. Uma menina tem uma filha, um filho com menos de 18 anos ou quase 18 anos, uma irmã mais nova que cresce cuidando do filho da irmã e o que ela faz? Filho quando ela também é nova. É claro que aquela menina sabe cuidar de criança, ela cresceu cuidando de criança. Então quanto mais vocês perderem a sensibilidade e aceitarem que a sensibilidade de vocês sejam roubadas, pior a coisa vai ser, né? E isso, eu não consigo achar graça nisso, sabe? Eu não consigo achar graça nisso, porque eu tenho amigos meus, eu já perdi vários amigos meus, tanto quando eu era criança, aqui em Botucatu, morreram. Eu acho que aqui muita gente já perdeu um amigo também que morreu por um motivo bobo, motivo muito bobo, morreu, né? Aí morre, e aí? Aí você hoje tem 18, você tem 17, você acha que está legal. Mas aí quando você tem quase 40, você fala, aquele cara era um moleque quando ele morreu. E aí? Aí você vai pensar em todas as coisas que você já passou na tua vida e todas as coisas todas as pessoas legais que você encontrou na tua vida, por exemplo, os teus filhos, como eu encontrei os meus, e vai falar, aquele cara, aquela pessoa não teve chance para isso, cara. Isso não tem graça. Não tem graça, cara, não tem graça nenhuma.
eu acho que, de novo, aqui tem um monte de gente que tem a sociedade ali fora prontinha para apontar o dedo para baixo. Só tropeça, dá um tropeção, experimenta tropeçar, vai ter um monte de dedo apontando para você ali embaixo. Aí é desse, sabe? E como é que a gente vai resolver isso? Eu acredito, para mim, no meu caso, como é que eu resolvi isso? Praticando a minha individualidade, o meu indivíduo, eu, André, quem sou eu? Mas muito seriamente, eu não deixo ninguém me representar, eu não deixo uma religião me representar, apesar de ter uma espiritualidade, eu não deixo um partido político me representar, apesar de ser politizado, eu não deixo uma mulher melancia representar a mulher que eu quero amar, porque eu sei quem eu quero amar, eu sei a mulher que eu quero que tipo de mulher que eu quero me apaixonar. E você não se sente uma pessoa, um dos personagens mais importantes fora do país, com todo esse currículo aí? João Carlos Figueroa diz que você é até mesmo mais famoso que o Felipe Massa, embora ele seja do meio esportivo. Mas... O Felipe Massa é muito mais famoso que eu, com certeza. Não. Mas eu acho que é mais por causa da propaganda, né, da visibilidade televisiva. Da visibilidade do trabalho que ele faz. Mas com certeza as pessoas conhecem ele muito mais. Mas você sendo um botucatuense, nascido ali em Rubião Júnior, chegar onde você chegou e vai chegar muito mais, como é que você se sente? Assim, eu não acho que eu tenha chegado em nenhuma coisa assim. A minha vida é bem comum mesmo, muito comum, assim, né? É uma vida normal, cara, e eu acho que é o processo, entendeu? Eu estou mais interessado no processo de poder estar questionando. E falando assim, chegar em alguma coisa ou não, eu lembro que aqui em Botucatu uma vez, uma pessoa falou, você saiu do nada, me acusando, né? Aí eu falei, olha bicho, e do nada eu vou chegar mais do que você, entendeu? Então, mas hoje em dia eu acho que eu já deixei isso para trás, sabe? Hoje eu acho que, por exemplo, o processo de estar com os meus filhos, sabe? O processo de poder entender o quanto eu sou, não importante, o quanto eu sou sortudo, né, lucky, sortudo ou feliz ou felizardo, né, de ter os filhos que eu tenho e de poder refletir o mundo em que eles vão crescer. É um privilégio isso. Então, para mim, esse processo é o que me vale, cara. Renato Fernandes, que atualmente está no Diário da Serra e que foi amigo de infância do André Lyon. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Renato. Que orgulho ter um amigo como esse, estudar com ele a infância toda, período de adolescência. Então, é uma história louca, Nenê, porque o André, na verdade, foi a pessoa que me levou no jornal pela primeira vez. Eu conheci uma gráfica, era o Edil até. Falou, vamos lá ver uns amigos meus trabalham numa gráfica, vamos ver como é que é. Eu fui lá, daí com ele, daí comecei a trabalhar com o Miranda e comecei a fazer uma coisa e ele junto. E até comentei com ele hoje, falei, nunca imaginei que fosse virar jornalista e te ver como fotógrafo de tanta representatividade. Então é algo que começou muito pequeno, eu tinha 6, 7 anos, acho, e crescemos até os 13, 14 e cada um seguiu o seu rumo. Mas era uma situação delicada, a gente tinha tudo para se tornar delinquentes, a gente tinha tudo para não ter um futuro, sabe? E chegou um momento que a gente tem que virar moeda, chega de ser um problema para a sociedade, chega de ser a pessoa que aponta os dedos, chega de ser esse cidadão que não é um exemplo, não que eu seja exemplo para alguém, porque eu falo minha mulher que eu não sou exemplo nem meus filhos, mas eu acredito que aquela pessoa que lidera no momento de piada, que lidera uma turma a fazer uma bagunça, ele é um líder nato, ele tem isso latente nele e pode converter a energia dele para coisa boa, né? A gente não pode passar uma vida na marginalidade achando que isso é bonito, porque não é bonito, né? Você teve momentos assim em distúrbio na tua vida? Olha, eu tenho complicações familiares com relação ao meu pai. O meu pai ele sumiu quando tinha 3 anos e eu cresci com um padrasto, com vô e vó. Então eu com 15 anos de idade eu virei hippie e larguei tudo. Peguei uma mochilinha, enchi de quinquilharia dentro e fui viajar. Fui conhecer o Brasil também, não na proporção do André, mas eu peguei a estrada também, buscando uma identidade. E só quando eu estava longe, passando fome, comendo que não tinha como comer,
em condições miseráveis, comendo com andante, que eu percebi que eu ser problema, eu seguir um caminho errado, ia ser ruim para mim mesmo. E quando você resolveu, que você despertou a ideia de voltar para casa, para Botucatu? Olha, eu devo isso à minha mulher, eu acredito. Daí eu conheci a Gorete, ela seguiu comigo um pouco essa vida de estrada e a gente chegou à conclusão que não ia dar certo. Ela ficou grávida, né? E no meu primeiro filho. E foi um momento que eu parei para pensar. Eu falei, bom, eu fui estigmatizado, eu sofria bullying na escola, porque eu não gostava de jogar bola. Eu fui uma pessoa que causava muita confusão. E o que eu queria para o meu filho? O meu filho, ele ia ser filho de um hippie ou filho de alguém que representasse algo? Eu represento pouco, eu sou uma gota d'água no oceano, né? Eu sou um jornalista do interior, que escrevo matérias às vezes que não tem tanta repercussão, mas eu acredito que para o meu filho é melhor essa situação do que ele ser filho de um hippie, né? Não desmerecendo o hippie, porque é uma carreira também, tem muito. Mas você sabe que quando você está numa loja para comprar as coisas, eles não vão te atender bem. Na rua você não vai ser bem recebido. Na estrada você vai ser maltratado. Então eu quero dar um conforto que eu não tive para minha família, principalmente meus filhos. E a sua esposa chama Gorete, né? Ela é de Botucatu ou você conheceu na estrada? Não, eu conheci em Botucatu e ela trabalhava numa escola e... Na época eu pedi a conta, já estava trabalhando no jornal, eu pedi a conta do jornal também, ela pediu a conta da escola e vamos nos aventurar de novo como hippie. Aí ela ficou grávida, não deu certo e foi aí que mudou tudo, né? Eu falei, poxa, agora eu tenho que tornar uma pessoa séria, seguir. Sou responsável por várias vidas aí, né? Tenho 3 filhos hoje, tenho uma família, então não é uma brincadeira, né? A vida da gente passa a refletir nos nossos filhos. E isso é muito importante, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de família, né? A gente tem que valorizar a família que tem. E essa vida como hippie foi durante quanto tempo? Isso foi dos 15... Teve 2 etapas, uma que foi dos 15 aos 18, aos 19, e depois eu larguei de novo, fiquei mais 3 anos com a minha mulher, né? Que foi quando ela engravidou e eu parei com isso. Apenas para encerrar essa entrevista, que você está um tanto quanto cansado, desde do período da tarde, aí, dando várias e várias palestras, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao povo de Botucatu, a terra onde você nasceu. Pratique a sua individualidade, seja indivíduo, entenda o quanto o teu indivíduo vale, né? Não deixe que um fanático religioso te represente. Não deixe que um fanático sexual te represente, ou um político inferior te represente. Se represente. Tenha autorrepresentação, sabe? Isso não significa ser egoísta, não significa ser, sabe? Não é isso. É muito mais que isso. É você, por exemplo, ser tão independente a ponto de que a tua independência ela dependa do bem-estar das outras pessoas ao teu redor. Se você chega, sabe, nisso, tudo dá certo. E eu acho que a iniciativa de registrar a história de Botucatu é fantástica. Porque um povo, já se disse, né, que um povo sem história é um povo sem o seu tesouro, né, sem memória, né? Mas eu acho que um povo sem seu próprio tesouro. Para mim, ter vindo aqui para Botucatu é questionar o meu alicerce. E ter esse questionamento documentado por vocês é fantástico. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.